A igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Que bênção. Mais uma oportunidade que o Senhor me dá nessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção que mais uma vez nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. João, capítulo 5. Exaltado, engrandecido é o Senhor de todos os exércitos. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pelo teu mover, pelo sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Nós exaltamos e engrandecemos o nome do Senhor. João, capítulo 5. Amém, igreja? João, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar e eu peço que deixe a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que, desde o começo do culto, o Senhor já tomou a direção de cada detalhe, porque essa igreja é do Senhor Jesus. A nossa vida e nossos corações, e eu já peço ao Senhor que nos ajude a estar com os corações abertos para receber aquilo que vem do Pai. Quando os vasos do Senhor receberam oportunidade aqui, eu fiquei ali no cantinho só pensando. O louvor, a adoração, a oração, as oportunidades, todas foram a introdução da palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Quando a diaconisa Jéssica falou sobre dar o passo que ela cria no Senhor, que o Senhor colocaria o chão. Nós precisamos entender que nós precisamos sair do estado de estagnado que muitas vezes nós estamos. Quando nós lemos aqui sobre a cura junto ao tanque de Betesda, nós percebemos que aquele homem estava estagnado diante da situação que ele estava. E nós tiramos várias lições aqui, eu pontuei algumas. E eu queria, nessa noite, quero, no nome de Jesus Cristo, compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor falou comigo. Eu fico refletindo sobre essa passagem. Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, nós descobrimos algo ainda mais profundo através daquela mensagem. Então hoje nós temos algumas mensagens aqui, mas com certeza daqui 1 mês, 2, 3, 1 ano, que nós lermos novamente essa passagem, outras coisas serão nos informadas, serão passadas para nós através da leitura. A primeira lição que nós temos aqui é o seguinte: atenção
nossa? Onde é que nós estamos direcionando a nossa fé? Se nós olharmos e analisarmos, aquele homem, ele estava à beira de um tanque. E quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, ele estava ali na expectativa da cura através do quê? Da água. Então a fé dele não estava em Jesus ou numa palavra do Senhor Jesus e nem em Deus. Porque naquela época Jesus tinha vindo, e nós estamos falando aqui de que aquele povo vivia conforme a lei do Antigo Testamento. Então ele estava na beira daquele tanque e a fé dele, ela estava focada, confiada no mover das águas. Porque Jesus estava diante dele e ele não percebeu quem estava perto dele. Quantos de nós estamos diante de Jesus e não percebemos o mover de Jesus sobre as nossas vidas e depositamos a nossa confiança em outra coisa ou em outra pessoa e não em Jesus? Lembra do cego que Jesus cuspiu, passou ali nos olhos dele, fez aquela laminha e mandou ele lavar os olhos no tanque de Siloé? Aquele homem, ele confiou no Senhor. Mas será que as pessoas que estavam por ali confiaram no Jesus, na palavra do Senhor Jesus, ou confiaram nas águas daquele tanque? Porque o tanque de Betesda, a palavra diz que um anjo do Senhor descia, agitava as águas e quem entrava ali recebia cura. Mas não era a água que curava. O que curava era o poder de Deus através daquelas águas. Aí é que está, nós precisamos entender aonde é que está o poder. Não é na pessoa, não é na igreja, não é no pastor, não é em uma situação, mas é na palavra do Senhor. Essa é a primeira lição que nós temos que ter. Nós precisamos perceber. Esse homem, ele estava cego em sua percepção. O próprio Jesus estava diante dos olhos dele. Talvez ele nem tivesse ouvindo falar de Jesus, porque ele estava ali naquele lugar. Segunda lição. Então, a primeira lição, a confiança é em Deus. Não é em homens, nem coisas e nem situações. E nem toalhinhas, e nem caneta mágica, e nem bandeirinha, mas na palavra do Senhor, no próprio Senhor Jesus. Segundo, lá no versículo de número 3, a Bíblia diz que ficava lá um grande número de pessoas. Nós observamos duas coisas. Primeiro, a dependência. As pessoas estavam ali esperando algo da parte de Deus, esperando que aquelas águas fossem movidas. E outra coisa, um grande número de pessoas. Quer dizer que quando Deus quer agir na sua vida, não importa a quantidade de pessoas que tem em sua volta. Quer dizer que quando o Senhor Jesus Cristo te escolhe, te levanta, você está no meio de uma família complicada, com problemas, com situações, mas quando o Senhor escolhe que naquele momento é você que vai ser a pessoa que Ele vai levantar para fazer a diferença, Ele vai fazer. Quantas pessoas estavam ali e o Senhor Jesus foi ali e curou aquele homem? Qual que era o propósito do Senhor Jesus com aquele homem? Então, independente das circunstâncias, da situação, e nós precisamos entender o seguinte: quantas pessoas estavam ali escravizadas em suas dependências, elas estavam estagnadas, esperando apenas o mover da água. Esperando que o anjo do Senhor movesse as águas. Mas será que eles não tinham ouvido falar sobre Jesus? Mas a expectativa estava naquele lugar. Isso é uma escravidão. Imagina a frustração das pessoas que estavam ali, todas as vezes que aquela água se movia, mas elas não conseguiam entrar e ser curada. Imagina esse homem, como que estava a mente dele, o emocional dele. Quantas vezes ele tentou entrar naquele tanque? Quantas vezes ele tentou ser beneficiado, ser curado e ele não conseguiu? E quantas pessoas nós vemos por aí frustradas porque seus planos, seus projetos não deram certo? Talvez porque depositaram a sua confiança não foi no Senhor Jesus. Porque quando nós depositamos no Senhor Jesus, nós temos resposta conforme a vontade dele. A possibilidade de cura dele ali era muito pequena, porque tinha uma quantidade muito grande de pessoas ali naquele lugar. Só que quando Jesus chega, Ele faz a diferença nas nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. Uma terceira lição.
E essa eu quero que a gente preste bastante atenção nela, porque nós corremos o risco de passar por essa má interpretação. O Senhor Jesus, ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? O que o homem respondeu para Jesus? Ah, Senhor, ninguém me ajuda, não tem quem me coloca. Peraí, não foi essa a pergunta que Jesus fez para ele. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Qual que seria a resposta dele? Sim. Mas ele estava tão preso dentro das suas limitações. E aí nós pensamos naquilo que a irmã Jéssica falou aqui. Às vezes a gente está tão preso no medo de ir, de dar um passo, de fazer aquilo que tem que ser feito. Esse homem, ele estava tão preso na limitação dele, que ele teve medo de ser liberto. Ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele. E nós corremos o risco de não entender o que Jesus está falando para nós. Muitas vezes o Senhor está diante de nós dando sinais, e nós não estamos percebendo aquilo que o Senhor está falando. Nós estamos nos vitimizando, e nós estamos colocando expectativas em homens, nós estamos colocando expectativas em outras pessoas, e nós muitas vezes até colocamos culpa em outras pessoas da situação que nós estamos vivendo, porque nós não queremos tirar a cegueira. Nós não queremos sair dessa cegueira espiritual que nós estamos. E isso tem acontecido. Às vezes nós estamos aprisionados no nosso emocional, aprisionados profissionalmente, aprisionados espiritualmente, porque nós não estamos prestando atenção naquilo que o Senhor está falando para nós. Porque nós não depositamos a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa, que é no Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, né? E aí esse homem começou a explicar a situação dele. Ele estava falando aqui, nas entrelinhas, ele murmurou, ele reclamou: ah, Senhor, ninguém me ajuda. Dependendo de alguém. Ele falou de suas dores, fracassos. Ele estava preso dentro da sua própria vida. Só que essa não foi a pergunta que o Senhor Jesus fez para ele. Jesus não falou para ele: quanto tempo você está aí? Por que você não entrou na água? O que está acontecendo? O que você tem? Não foi isso que Jesus perguntou. Às vezes não é isso que Jesus está perguntando para você. Às vezes nós estamos colocando respostas que não tem nada a ver. O Senhor não perguntou isso. O Senhor, ele te chamou para um ministério. E nós estamos jogando às vezes até a responsabilidade de outra pessoa. A gente escuta muito isso, né? Eu não tenho oportunidade, ninguém me ajuda, ninguém faz nada. A gente precisa sair desse vitimismo. A gente precisa ter atitude. A gente precisa fazer algo por nós mesmos. Nós precisamos ter um posicionamento no Senhor Jesus. Nós não temos que ser dependentes de homens e de pessoas e situações. Nós precisamos ser dependentes do Senhor Jesus e tomar a decisão que tem que ser tomada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aquele homem arrumou uma triste desculpa, né? Não tem ninguém que me ajuda. Fiquei pensando, além de solidão, ele ainda tinha sofrimento. E quando ele fala que ninguém ajuda ele, mesmo que ele tivesse um parente, alguém da família, que levasse ele no tanque, que voltasse, ou alguém que ajudasse, levasse um alimento, alguma coisa, quem tem tempo de ficar 100% disponível para fazer alguma coisa para outra pessoa? Ninguém tem, porque o interesse era daquele homem. Então eu não posso ficar 100% à disposição do meu esposo e 100% à disposição do meu filho. Eles precisam agir. Eles precisam ter o posicionamento deles. Então mesmo que aquele homem tivesse, ninguém ia ficar ali com ele, parado, esperando a água se mover para colocar ele lá dentro. O interesse era dele, não era da outra pessoa. Tem coisas que é eu e você que temos que fazer. O interesse é nosso. Nenhum de nós poderíamos ir lá resolver a situação da irmã Jéssica. O interesse é dela. Nós podemos auxiliar. E nem de outras situações que foram apresentadas para nós. Então é necessário que nós tenhamos o quê? Atitude. É necessário que nós venhamos compreender e fazer aquilo que tem que ser feito no nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente até rejeita a cura, porque olha, Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, ele vai lamentar.
Alguém chega e te pergunta a ajuda que você quer e você começa a lamentar, a pessoa vira as costas e te deixa. Talvez aquele homem já tivesse conformado com a situação dele. Não tem jeito mesmo, vou ficar por aqui mesmo. Quero trazer uma reflexão para nós aqui. Se o boi soubesse a força que ele tem, vocês acham que ele ficaria preso em 2, 3 fiozinhos de arame? Que até nós dá conta de arrebentar aquilo. Mas é preso dentro da sua própria limitação. Satanás faz isso com a gente. Satanás coloca uma situação desse tamanhozinho aqui, ó, e aumenta ela na nossa mente para que nós sejamos impedidos de fazer aquilo que tem que ser feito, acreditando que a gente não consegue. Eu me lembro que nós éramos pequenos, minha mãe ia levar comida para o meu pai na roça e tinha aquele gado Nelore, né? Aquele tanto de vaca. E minha mãe falava assim, não precisa preocupar, eles estão do lado de lá da cerca. Aí os bois vinham tudo e ficavam perto da cerca e a gente ficava ali e eles investiam na cerca. Eles iam assim para a cerca, mas eles não passavam. Porque eles não sabiam a força que eles têm. Porque se eles quisessem, eles rompiam aquela cerca e passavam. E nós ali achando que estava seguro com aquela cerca. O inimigo faz isso com a gente. Ele coloca uma cerca. Coisa que a gente consegue passar, barrando a nossa vida, travando a nossa vida. Outra lição: reclamar, lamentar, se fazer de vítima não resolve. Jesus foi prático e objetivo aqui. Quando ele perguntou se queres ser curado, o homem começou a lamentar, Jesus não deu ouvido. Vocês perceberam que Jesus não deu atenção, não ficou conversando, não ficou respondendo? Jesus, que prega por parábolas, aqui nessa situação ele foi prático. Quando o homem começou a reclamar, ele falou, levanta, pega a sua maca e... Por quê? Deus não escuta reclamação. Deus não fica dando atenção para murmuração. Deus ouve gratidão. Ali tinha um propósito. Quando aquele homem começa a reclamar, Jesus já cura logo e resolve. Então, se fazer de vítima, fazer drama, reclamar, não vai resolver. Ora, coloca nas mãos do Senhor e deixa o Senhor Jesus agir. Não fica lamentando, não fica reclamando. Ele resolveu logo. Quantas vezes Jesus já perguntou para mim e para você: você quer ser curado? Você quer ser liberto? O que você está precisando hoje? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? O que você está querendo na vida? O Senhor já perguntou isso para nós. E Ele está aqui para resolver a situação. E Ele pode resolver toda a situação. Só que nós é que não estamos entendendo aquilo que o Senhor está falando conosco. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou para mim, nesse dia eu vou estar lá para ouvir o que os meus querem de mim. O que você quer essa noite com Jesus? Você quer uma resposta? Você quer uma cura? Você quer uma libertação? Você quer um mover? Ele está aqui para resolver. Conforme a vontade dEle, não a nossa. Só que nós muitas vezes olhamos, né, para as circunstâncias, assim como aquele homem olhou. E foi necessário que o Senhor Jesus lesse a alma dele, ao invés de ouvir a resposta que ele tinha para dar. Às vezes nós não percebemos as possibilidades de mudança que está diante dos nossos olhos. Sabe quando Deus fala assim, eu acho interessante, eu tenho conversado com a irmã e eu acho que ela tem muita fé. Louvado seja Deus por isso. Ela não tem, mas ela quer. E Deus tem aberto as portas. Porque ela tem orado e apresentado ao Senhor. Ela não está presa na limitação dela. O que você quer? Você quer uma... A gente não prega muito sobre prosperidade, não. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você quer um carro? Você quer uma casa? Você quer um casamento estruturado? Você quer a educação dos seus filhos? Você quer um trabalho? Você quer um salário melhor? Você quer mudanças na sua casa? Você pode ter. Só porque nós precisamos fazer a nossa parte. O que você tem feito para que isso aconteça? Você tem falado para Jesus? Em casa, quando a gente vai comprar um prato, né? A gente já conversa com Jesus. Porque é Ele que resolve as coisas. Tem que ser colocado na dependência dEle. Tem que ser colocado conforme a vontade dEle.
Nós não podemos ficar dependendo de um tanque. Nós não podemos ficar dependendo de água. Nós temos que depender da palavra do Senhor Jesus. É ali que a gente consegue. Jesus ali oferecendo cura para aquele homem e ele dependendo de outro homem. Vocês estão entendendo a reflexão? Jesus diante dele, oferecendo cura para ele e ele dependendo de outro homem. Cadê o espírito de ousadia que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 7? Cadê esse espírito de ousadia que o Senhor falou que Ele deu para nós? De nós crermos o Senhor e fazer. É claro que eu não estou dizendo aqui, vamos sair arriscando. Não, nós precisamos orar, nós precisamos pensar, nós precisamos colocar o projeto nas mãos do Senhor e confiar no Senhor, que aquilo vem da parte do Senhor Jesus. Nós precisamos receber, perceber as possibilidades que tem diante das nossas vidas. Estava refletindo. Às vezes eu escuto alguém falar assim, alguém não, várias pessoas. Eu queria tanto entender a Bíblia. Você lê? Você lê a Bíblia? Você vem no culto de ensino? Então como que você quer entender, se você não faz a sua parte? Como que você quer compreender e conhecer aquele que você não lê a sua escritura? É dependência do outro. Ninguém vai transmitir a Bíblia de pensamento para você. Se você não lê, se eu e você não lemos, nós não vamos ter conhecimento. Se eu e você não orarmos, não buscarmos, não fazermos a nossa parte, nós não vamos receber aquilo que vem de Deus. Se eu e você não corrermos atrás e buscarmos e lutarmos e renunciarmos, nós não vamos alcançar o céu. Ninguém pode fazer isso por nós. Quem podia fazer, dar para nós a possibilidade, já fez, já deu. Agora é interesse meu. Eu quero saber mais de Jesus, eu preciso ler. Eu quero receber mais de Jesus, eu preciso buscar. Mas eu tenho que colocar a minha fé direcionada naquilo que faz sentido, naquilo que dá resultado. Aquilo que dá resultado é Jesus. E nós precisamos entender isso. A nossa dependência tem que ser dele. Nós não podemos depender de outras pessoas. A gente precisa sair do comodismo. A gente precisa ser despertado. A gente tem que ter atitude. Isso significa firmeza na fé. Jesus perguntando uma coisa e o homem falando outra. Nessa noite, Jesus falando uma coisa conosco, e nós entendemos outra coisa. Passando luta. Fica na prova não, igreja. Escuta Cristo, tem atitude. O enfermo do tanque de Betesda não passa luta não. Escuta e interpreta a pergunta de Cristo. Fique atento àquilo que o Senhor está falando conosco. Lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 51 e 52, Jesus ele perguntou ao cego, outro cego, o que queres que eu te faça? O que o cego respondeu para Jesus? Mestre, que eu torne a ver. Pronto. Ele respondeu o que ele queria. Jesus chega e fala, o que queres que eu te faça? Quero ver. O que queres que Jesus faça? O que queres que Jesus te faça? Não fica dando justificativa. Eu fiquei refletindo muito sobre isso lá em casa. E eu falei, gente, a gente tem mania mesmo. Alguém chega em você e fala para você assim, eu posso te ajudar de alguma forma? Você não fala o que você quer. Você começa a fazer rodeio. Ah, porque isso, porque isso, porque aquilo outro. A pessoa perde a paciência, vai embora, não te ajuda. Você quer ajuda, peça logo. Me dá uma força, me ajuda nisso. O que você quer? Eu quero isso, 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 isso. Seja claro. E com Jesus é assim. Senhor Jesus, eu estou querendo, seja feita a vontade do Senhor, mas eu quero isso, 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 isso. Seja feita a vontade do Senhor. Mas o meu desejo é esse. O que o Senhor pode fazer por mim? Porque é assim que funciona. Nós precisamos colocar conforme nós queremos, para ver se é da vontade do Senhor Jesus Cristo. Isso é com trabalho, com filho, com casamento, com projeto, com bens materiais, com situações que nós precisamos resolver no cotidiano, no dia a dia. Isso é firmeza da fé. Amém, igreja? Até aqui?
versículo 14, o Senhor Jesus diz o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado. Advertência: não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Fiquei refletindo nesse versículo. Quer dizer que ele estava doente por causa de pecado? Porque Jesus falou para ele: você está curado, não peque mais, porque senão vai ser pior. E fiquei pensando mais ainda, o que poderia ser pior do que estar vegetando na beira de um tanque, esperando a cura vir de águas? Isso é uma advertência de Jesus até para as nossas vidas, porque às vezes nós estamos em algum pecado, não estamos percebendo o que está acontecendo com a nossa vida. E às vezes a mão de Deus está trabalhando sobre nós e nós não estamos atentos àquilo que o Senhor está falando conosco. Nós não vamos discutir, trabalhar sobre esse versículo aqui, porque é um versículo de estudo bíblico, né, pastor? Isso aqui nós vamos ficar aqui horas e horas comentando. Mas o próprio Senhor Jesus fala: não peque mais. Quer dizer, você foi liberto de um pecado. Quando nós olhamos aqui no contexto, você pode perceber, a Bíblia não fala que esse homem estava lá nesse tanque 38 anos, não. Fala que ele estava enfermo há 38 anos. Agora, o tempo que ele estava lá no tanque, a gente não sabe. Qual é a doença dele, qual é a enfermidade? Aqui, a gente tem uma noção, mais ou menos, de que é paralítico, porque ele fala que ele não consegue chegar e que precisa de alguém para colocar, né? E quando nós lemos lá no começo, a palavra fala que lá ficava cegos, paralíticos, não é? Então a gente tem uma noção, mas a gente não tem certeza. Só que quando Jesus reencontra ele, porque ele não sabe quem foi que curou ele, ele foi curado por alguém. Mas quando os judeus lá perguntam para ele quem foi que curou ele, ele não sabe quem foi. Talvez ele não tivesse ouvido falar sobre Jesus, diante das limitações e da prisão que ele estava sofrendo ali. Prisão interna dentro dele mesmo. Então ele não estava sabendo o que estava acontecendo, mas o Senhor Jesus, ele foi ali. E nós precisamos observar esses dois detalhes. Por que o Senhor Jesus escolheu aquele homem para promover essa cura? E por que o Senhor Jesus Cristo, depois que encontrou com esse homem no templo, ele fala: não peques mais, para que você não volte, ou para que não aconteça coisa pior. Jesus estava dando uma exortação para mim e para você nessa noite. Presta atenção na pergunta do Senhor Jesus. Observe os seus atos, as suas atitudes. Foi na quarta que você falou sobre doenças causadas por demônios, né? Falou da mulher corcunda. Tem situações que Deus permite na nossa vida para que nós sejamos tratados. Aqui Deus limpou a visão espiritual desse homem. E que o Senhor nessa noite, Ele também venha nos limpar. Que nós venhamos direcionar o nosso foco, a nossa fé na pessoa certa, que é no Senhor Jesus. Que nós venhamos ter o espírito de ousadia, que o Senhor falou conosco, que nós venhamos investir confiados no Senhor Jesus. E que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com muitas pessoas aqui na igreja. E às vezes a gente está numa cegueira espiritual que a gente não consegue ver aquilo que Deus está falando conosco. Quem estava aqui no culto no dia que Deus mostrava com portas do céu se abrindo e dinheiro descendo? Quem estava aqui? Você estava, missionária? Quem mais estava? Você tomou posse, né? Porque eu estava aqui em cima. Quando eu estava orando, eu falei assim: o Senhor me mostra as comportas do céu abrindo e bênçãos financeiros descendo sobre essa igreja. Aí eu lembro que daí você falou: eu tomo posse. E eu falei: eu também tomo. Deus fez um mover na minha vida financeira. Amém? Eu tomo posse em nome de Jesus. Porque Deus, Ele tem bênção sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender os sinais de Deus. Nós precisamos entender quando o Senhor fala: o que queres que eu te faça? Nessa noite o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer apresentar para o Senhor nessa noite? Você quer apresentar a sua família, a sua casa, seu casamento? Você quer apresentar um projeto, um sonho? E eu ainda estou
orando e clamando ao Senhor por projetos e por sonhos e por ministérios. Hoje nós vamos orar também em prol dos casamentos, porque nessa semana o inimigo ele se levantou, ele não fica feliz. Porque bênçãos do Senhor são derramadas sobre as nossas vidas. Orar pelos nossos filhos também e pelos projetos. Eu quero te convidar para se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.